Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 24 de junho de 2021, são 21 horas e 54 minutos. Lição 5 da classe de adolescentes. Esse é o terceiro trimestre de 2021. Ouvi o teu chamado. Vamos rapidamente aqui, ordem. Onde Samuel dormia? Na tenda sagrada. Atividades. O que Deus revelou a Samuel acerca da família de Eli? Que seriam castigados porque disseram coisas mais contra o Senhor. Refletindo, a resposta número 1. Samuel correu até Eli e o perguntou se havia lhe chamado. Resposta número 3, ou melhor, resposta número 2. Samuel declarou ao sacerdote Eli que sua família seria castigada por causa das coisas mais que os seus filhos disseram contra o Senhor. Resposta número 3 é uma resposta livre, é uma resposta pessoal. Destaque. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando. Respondeu Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Muitas das vezes as pessoas dizem que Samuel não conhecia a voz do Senhor e liga isso ao fato de Samuel não ter intimidade com o Senhor. Nós precisamos compreender o seguinte: na época de Samuel, a palavra do Senhor era muito rara, era muito difícil alguém ouvir a voz do Senhor. E como Samuel era muito novo, certamente, claro que ele nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Então é claro que ele não conhecia a voz do Senhor. Mas isso não quer dizer necessariamente que ele não tinha intimidade com o Senhor. Aqui é mais uma ideia de linguística, é mais a ideia de que de fato ele nunca tinha ouvido. Como é que você vai compreender a voz de alguém se você ouve falar dele, mas você nunca ouviu a voz dessa pessoa? Era exatamente essa a dinâmica de Samuel. Agora é diferente com Eli. Eli era sacerdote, certamente ouvia a voz do Senhor, tanto é que reconheceu, só que Eli demorou 2 vezes, por 2 vezes o Senhor chamou Samuel e Eli não entendeu. Então aqui o ponto, quem não tinha intimidade na verdade não era Samuel, na verdade era Eli, que parece que esqueceu a voz do Senhor. Mas Samuel era extremamente natural ele de fato não conhecer a voz do Senhor, porque ele tinha pouca idade, tinha cerca de 12 anos, e porque de fato ele nunca tinha ouvido mesmo. Então, aqui é uma explicação que é bastante plausível, pelo menos eu acho bastante plausível. É interessante também uma ligação entre Samuel e os discípulos de Jesus. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 8, do versículos 23 ao 27, quando Jesus acalmou a tempestade, vemos que os discípulos perguntavam uns aos outros: quem é este? Ou seja, eles andavam com Jesus, participavam de tudo com o Senhor Jesus e parece que eles sim não conheciam. Eles tinham temor, Se bem que na verdade o temor sempre, alguém que tem temor ao Senhor, sempre é bom. Agora nós vamos ver algo bastante interessante na vida de Samuel. Para começar, o que significa o nome Samuel, Samuel tem alguns significados. Os principais são: seu nome é Deus, ou Deus ouviu, ou até mesmo pedido a Deus. Esses são os significados principais do nome de Samuel. E Ana? Qual o significado de Ana? Bom, Ana tem um significado bastante interessante, que é bem o caso dela. Ana quer dizer graça ou graciosa. E ela, de fato, ela alcançou uma graça. Samuel teve 3 ministérios, Ele era profeta, juiz e sacerdote. E Samuel, na verdade, é a resposta das orações de Ana ao Senhor. Ana, possivelmente, segundo alguns teólogos e estudiosos, Ana orou durante 24 anos para ter Samuel, porque Penina, sua principal rival, é interessante dizer que era Penina que era rival de Ana, e não Ana rival de Penina. E Penina lançava em rosto que ela era mãe e Ana não era mãe. Então veja que Ana orou por 24 anos, segundo estudiosos, para ter Samuel. E o Senhor se lembrou de Ana. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, não quer dizer que Deus tenha esquecido. Mas quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, quer dizer que Deus entrou com providência na causa.
E aqui então Ana fez um voto ao Senhor, e é bastante interessante isso, porque Ana fez um voto ao Senhor, botou Deus no projeto dela, o sonho dela, né? Ela tinha um sonho de ser mãe e disse que se fosse mãe ela daria esse menino ao Senhor. Então ela cumpriu o voto. E com isso ela entregou a Deus um menino. Deus devolveu essa oferta de Ana como um juiz, sacerdote e profeta. Ou seja, Deus fez crescer a oferta de Ana, né? Samuel ainda era um menino quando o Senhor o chamou. Naqueles dias, poucas eram as mensagens que vinham do Senhor, e as visões também eram muito raras. Certa noite o Senhor falou ao ouvido de Samuel quando este se preparava para dormir. Porém, ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Então o sacerdote Eli compreendeu que Deus estava chamando o menino. É interessante que Samuel era apenas um menino. Como eu falei, possivelmente tinha apenas 12 anos. Estava no início ali da adolescência, mas o Senhor já chamara Samuel para um ministério, na verdade, triplo ministério, né? Então veja que muitas das vezes as pessoas fazem menção de pouca idade. Uma pessoa que tem pouca idade não pode fazer a obra do Senhor. Uma pessoa que tem pouca idade é uma pessoa imatura. Muito pelo contrário. Pessoas novas, como foi o caso ali de Samuel, estão sendo preparadas para a obra. Então sim, eles servem na obra, claro que servem. Então veja que não há limite de idade para o Senhor usar. O Senhor usou Davi, que é um pouco mais velho, né? Tinha cerca de 17 anos, e principalmente aqui no nosso caso aqui de Samuel, que tinha cerca de 12 anos. Por quê? Porque Deus não faz essa diferenciação. Deus tanto pode usar uma pessoa, uma criança, um adulto, um adolescente ou uma pessoa idosa. Deus não tem definição de tempo para ele. Se ele quiser usar, ele usará. Então veja que o sacerdote Eli compreendeu que era Deus que estava chamando o menino. Não era uma chamada de homem. Não era um homem que estava chamando o menino para um trabalho. Não era o homem. Essa chamada não foi o homem que colocou Samuel como profeta, vamos assim dizer. Não, foi o próprio Senhor que o chamou. Então há um entendimento que nós precisamos compreender quando Deus chama alguém para o ministério ou para algum caso específico, né? O evangelismo, missões ou regência, independente de qual for o chamado. Nós que estamos há mais tempo, precisamos compreender que o Senhor chama. Quando está chamando uma pessoa, nós precisamos instruir aquela pessoa. O Senhor está te chamando para o ministério, o Senhor está te chamando para isso ou para aquilo, e incentivar a pessoa a ter essa comunhão com o Senhor, para que assim o Senhor venha fazer a sua obra perfeitamente. E por que isso? Porque algumas vezes, algumas pessoas compreendem que Deus está chamando alguém, mas o impede, tenta impedir o chamado, tenta ser obstáculo para a pessoa. Muito pelo contrário, nós não devemos ser obstáculos na vida de ninguém no que diz tocante à obra do Senhor. Nós precisamos deixar Deus fazer a sua obra através daquela pessoa, para que assim o nome do Senhor seja glorificado e, consequentemente, até nós mesmos seremos abençoados pelo aquele chamado, né? Deus aparece a Samuel. O sacerdote Eli já era de idade e seus filhos não queriam mais obedecer à voz do Senhor. Porém, o menino Samuel era fiel e obediente a Deus. Veja que Eli era sacerdote. No caso aqui, Ofni e Finéias, como eram filhos de Eli, também estavam na linhagem sacerdotal, então eles poderiam assumir aqui a questão de sacerdote. No entanto, eles não queriam mais ouvir a voz do Senhor. Inclusive, Ofni e Finéias fez coisas terríveis, tenebrosas no templo do Senhor, na tenda do Senhor. Então veja que, diferente do menino, que era obediente a Deus. Então veja, olha como Deus age, né? Vê duas pessoas que tinham linhagem sacerdotal, teve esse privilégio de ser da linhagem sacerdotal, né? Poderia servir o Senhor como sacerdote, né? Ofni e Finéias. Entretanto, apesar de serem homens da linhagem sacerdotal, desobedeciam a Deus. E agora, na outra ponta, temos o menino, que agora tinha sido uma oferta de Ana ao Senhor, apenas um menino, mas que era obediente. Quem você acha que Deus vai usar? O desobediente ou aquele que obedece? Deus tem prazer na obediência.
Então, quando alguém obedece ao Senhor, o Senhor tem prazer nesta vida, né? Então, veja que Samuel era fiel e obediente ao Senhor, e por isso Deus fez dele um homem grande em Israel. Então, compreendamos que quando Deus aparece para alguém, para uma pessoa obediente, deixa Deus fazer o que tem que fazer, né? Não vamos ser nós pedra de tropeço na casa do Senhor. Fala ao Senhor que o teu servo está escutando. Assim que o sacerdote Eli instruiu o menino, Samuel foi se deitar, e o Senhor chamou como das outras vezes. Então o menino respondeu e disse: Fala, pois o teu servo está escutando. E o Senhor disse ao menino: Eu vou fazer o povo de Israel uma coisa tão terrível, que todos os que ouvirem a respeito disso ficarão apavorados. Naquela noite, o Senhor revelou ao menino tudo quanto ele estava planejando fazer para com a família de Eli. E isso iria deixar todo o povo de Israel apavorado, pois com isso todo Israel saberia que Deus não se esquecera do seu povo e que ele vê tudo o que aconteceu em oculto, inclusive observava as coisas mais que os filhos de Eli diziam contra o Senhor. Notemos que o Senhor teve uma consequência à família de Eli. E por quê? Porque ele era pai e sacerdote de Ofni e Finéias, né? Ou melhor, vou deixar mais claro. Eli era pai de Ofni e Finéias e era sacerdote. Então ele, como pai e como sacerdote, deveria corrigir seus filhos. Então veja que ele errou 2 vezes. E qual foi a consequência disso? Veio coisas terríveis da parte do Senhor para a família de Eli. E todo o povo Israel iria saber, ia ser algo terrível, apavorante, que o Senhor faria no meio deles. Então veja que apesar de Eli ser sacerdote, o Senhor não deixou de fazer o seu juízo. Nós precisamos compreender que para Deus não tem aquela pessoa preferida dele. Deus não tem o filho preferido, Deus tem filhos obedientes. E aqueles que são desobedientes irá cair sobre si. Como a Bíblia diz lá em Obadias, versículo 15, que o dia do Senhor está perto para todas as nações, e assim como tu fizeste, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então veja que ali a maldade de Ofni e Finéias caíram sobre eles, e consequentemente também com Eli. Por quê? Porque Eli, isso tudo se deu porque Eli não cumpriu principalmente o seu papel de pai. Ele deveria ser um pai zeloso, um pai amoroso, mas também um pai severo. Ele deveria corrigir seus filhos. Ele via que seus filhos faziam coisas erradas e não fazia nada. Então, certamente, a desobediência trará consigo as suas consequências. Então, muitas das vezes, principalmente você que é adolescente, talvez você tenha assim feito alguma coisa, né, que seus pais não se agradam, você sabe que você vai sofrer as consequências da desobediência aos seus pais. E assim também é com o Senhor. Quando nós desobedecemos ao Senhor, nós sofremos as consequências. E também é bom lembrar que Deus corrige a quem Ele ama. Então, se Deus está corrigindo você, louve a Deus por isso. Se seus pais corrigem você, glorifique o nome do Senhor. Isso é um sinal de que eles amam você. E por isso querem o melhor para você. E a melhor forma de fazer isso é corrigindo. Samuel, um profeta respeitado em Israel. Tudo quanto Samuel profetizava, o Senhor fazia acontecer porque Deus estava com ele. Assim o menino cresceu e o Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia falado pela primeira vez. E todo Israel respeitava a palavra de Samuel, pois todos sabiam que ele era um grande profeta chamado por Deus. Olha que aqui há algo bastante interessante que nós precisamos vivenciar. O que é? A nossa palavra. Quando nós falamos com alguém, por exemplo, principalmente a respeito da palavra, e Deus faz acontecer aquilo, o nome do Senhor é glorificado. As pessoas compreendem que Deus está na nossa vida. Por quê? Porque nós falamos algo e aquele algo aconteceu mediante a palavra do Senhor. Entretanto, também há aquela questão nossa humana, a nossa palavra humana, que quando nós falamos, as pessoas nos respeitam, porque a nossa palavra é uma palavra séria. Não estou falando que você não possa brincar.
Eu estou dizendo que quando você fala algo, as pessoas têm em você uma pessoa séria, uma pessoa verdadeira, uma pessoa direta, uma pessoa íntegra. Então se você, por exemplo, se você foi em algum lugar e comprou algo, numa prestação, por exemplo, as pessoas sabem que você vai pagar, porque você é uma pessoa compromissada, você deu a sua palavra que vai pagar, então as pessoas acreditam que você vai pagar justamente porque tudo que você fala, você cumpre, você procura cumprir com os seus compromissos. Então, aqui é bem verdade que no caso de Samuel é uma questão espiritual. Samuel falava a palavra do Senhor e as pessoas compreendiam que realmente aquilo era verdade. Então Samuel se tornou respeitado, porque a palavra de Samuel era uma palavra séria, era uma palavra vinda do Senhor. E a pergunta que fica é: você, quando você fala, as pessoas respeitam você? E se respeitam você, você tem falado da palavra do Senhor? E concernente à palavra do Senhor, quando você fala da palavra do Senhor, as pessoas respeitam você e admiram, louvam a Deus pela sua vida, porque você é um adolescente, uma adolescente que fala da palavra com sinceridade, com firmeza. É isso que é para trazer para nós, né? Nós temos que ser pessoas respeitadas na nossa sociedade, na nossa igreja, né? No nosso ambiente de trabalho, na nossa escola. Por quê? Porque nós falamos a palavra do Senhor, que é a verdade, nós vivenciamos essa palavra com verdade e pela verdade. Então, as pessoas veem que realmente nós somos pessoas de Deus e não pessoas aleatórias, né, que falam tudo que quiser falar sem nenhum compromisso. Não, nós somos compromissados com a palavra do Senhor. Conclusão: que possamos aprender com a vida de Samuel, que mesmo sendo um menino procurou ouvir a voz de Deus. Embora o temor da responsabilidade de ser um profeta de Deus venha ao nosso coração, podemos ser confiantes em dizer: fala ao Senhor, pois o teu servo está escutando. Creia, pois ele também tem um chamado em sua vida e quer usá-lo poderosamente. Mesmo que pareça difícil e a mensagem que Deus lhe mostrar não seja tão agradável assim, seja corajoso. Ele é fiel para cumprir o que diz e certamente o honrará, se você também for fiel e obediente em tudo quanto o Senhor ordenar. Querido adolescente, ouça você também o chamado de Deus. Muitas das vezes, nós devemos cumprir os nossos tratados e nós precisamos compreender que, veja o exemplo de Samuel, por exemplo, foi chamado para falar algo duro, né, bem firme, severo contra Eli e sua família, e ele assim falou. E você, adolescente, você também precisa estar firme assim. Se Deus mandou você falar, não tenha medo para quem Deus mandou você falar. Fale, porque o Senhor teu Deus vai te garantir. Você pode falar com firmeza, com sinceridade do coração, porque se Deus mandou falar, Ele te garante. Então veja que o Senhor dos Exércitos, Ele está contigo. Então você fala a palavra, seja corajoso, não tenha medo. Você, menina, também tenha coragem. Você é uma menina corajosa da parte do Senhor. A sua coragem, a sua ousadia vem do Senhor. Então você, sim, quando Deus manda você falar, você fala. Mas se Deus não mandar, você não fala, você se cala. E muitas das vezes, como foi o caso de Samuel, ele deu uma palavra dura. Então, se Deus deu uma palavra com firmeza, fale a palavra. Lembra, por exemplo, da vida de Jonas. Jonas teve, aqui não vou falar a história, mas vou pegar aqui o ponto. Jonas, quando foi a Nínive falar a palavra, ele não trouxe uma palavra de salvação para Nínive. Ele falou uma palavra de juízo. Foi uma palavra dura, foi uma palavra firme. O que Jonas disse? Olha, daqui a 40 dias vai acabar Nínive. Nínive vai ser acabada, vai ser exterminada, vai ser tirada. Então o povo se arrependeu. Olha que palavra dura que Jonas levou para Nínive, né, o profeta Jonas. É bem verdade que tem uma história antes, tem toda a vida de Jonas que aconteceu com ele, mas aqui o ponto é a conexão que tem em Samuel, que falou uma palavra dura para a família de Eli, que era a família de sacerdote, né? E agora Jonas, que fala para uma cidade que eram pessoas impiedosas, eram pessoas terríveis, o povo de Nínive. E Jonas deu uma palavra dura. Por quê? Porque foi uma palavra de Deus. Então, tenha coragem. Não vai acontecer igual Jonas, né? Que vai ter que ser engolido por um peixe, né? Então, veja que aqui Jonas foi levado, falou a palavra e o povo se converteu. Então, muitas das vezes, nós queremos, às vezes, somente falar de uma forma carinhosa, com amor. Sabemos que o amor é a principal raiz do Evangelho, mas o juízo, quando
Deus lança o juízo a alguém, isso também é amor. Por exemplo, se Jonas não tivesse falado uma palavra de juízo para Nínive, o povo de Nínive não teria sido salvo. Por quê? Porque foi uma palavra boa, foi uma palavra de salvação, foi uma palavra tranquila, foi uma palavra amorosa, então eles possivelmente iriam fazer pouco caso. Mas como foi uma palavra severa, uma palavra dura, eles imediatamente se arrependeram. Então veja que quando nós falamos de uma forma dura, firme, ou até os seus pais falam com você de uma forma dura, firme, é porque ele quer o melhor para você. E é assim que vai trazer você de uma forma para a obediência, para o juízo. Então você certamente vai se arrepender daquilo que você está fazendo. Ou no mundo lá fora, né? Aqui eu estou falando em questão de pai e mãe, né? Para você. Mas quando você fala, quando Deus usa você para alguém de uma forma firme, vai trazer juízo para essa pessoa, então a pessoa vai se converter. É bem verdade que na maioria das vezes o Senhor vai sempre usar você para dar boa palavra, né? Uma palavra de amor, uma palavra de conforto, mas se porventura for uma palavra firme, também não tenha medo, fale da mesma forma, porque até essa palavra firme também é uma palavra cheia de amor, que justamente é essa palavra firme que vai trazer arrependimento para a pessoa, e a pessoa vai aceitar Cristo como Salvador, consequentemente terá a salvação em Cristo e herdará as mansões celestiais. Isso é amor, isso é amor. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue ouvindo o chamado do Senhor na sua vida, e que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!